confiança é um dos requisitos mais básicos em qualquer tipo de relacionamento, seja uma amizade, um relacionamento romântico ou um membro da família. Por esse motivo, neste vídeo, vou discutir 7 características de pessoas em quem você nunca pode confiar, de acordo com a filosofia estoica. Primeiro, observe se uma pessoa se encaixa em uma dessas características que vou mencionar. A observação é necessária, mas isso é relativamente fácil. Basta analisar o discurso e as ações da pessoa para ter uma ideia de quem eles são e qual é a essência deles. Portanto, deixando isso claro, vou comentar sobre cada um desses tipos de pessoas e explicar por que você não deve confiar neles. Antes de começarmos, verifique sua inscrição no canal. Assista até o final, porque no final tenho algo especial para entregar a você. Fique até o final. Vamos ao primeiro tipo de pessoa: os narcisistas. Ao lidar com pessoas narcisistas, os ensinamentos estoicos nos lembram da importância de não permitir que o comportamento dos outros afete nossa paz interior. Praticar a indiferença em relação às ações egocêntricas deles nos permite manter nossa paz mental em meio à sua vaidade. Pense nisso. Se uma pessoa está sempre falando de si mesma e mal se importa com os outros, é improvável que seja alguém em quem você possa confiar. Eles só têm olhos para si mesmos e sempre colocam as necessidades dos outros em segundo plano, não importa quem seja. Você não pode confiar em pessoas narcisistas porque elas fazem de sua própria imagem a coisa mais importante do mundo. Eles não querem que ninguém seja melhor ou igual a eles. Eles são o tipo de pessoas que farão de tudo para melhorar continuamente sua própria imagem. E esse ato compulsivo de desejar e admirar a si mesmos é extremamente perigoso, porque é impossível saber do que essa pessoa é capaz de fazer para manter sua imagem. Normalmente essas são pessoas que fazem os outros levarem a culpa por seus erros. Portanto, não confie em pessoas que falam demais sobre si mesmas e só querem impor suas opiniões aos outros, sem ouvir ninguém, porque essas são pessoas que podem prejudicar você a qualquer momento para obter o que desejam. O segundo tipo de pessoa é o fofoqueiro. O estoicismo também nos ensina a lidar com a fofoca e palavras maldosas das pessoas. Os historiadores enfatizam a necessidade de não dar poder às opiniões dos outros sobre nós. Se alguém revela segredos ou compartilha informações sobre outra pessoa, é altamente provável que eles façam o mesmo com você, falando sobre você e sua vida pelas costas. Acredite em mim. É quase certo que esse tipo de coisa acontecerá perto de alguém fofoqueira. Não é apenas um hábito, mas uma ação feita por puro prazer. Portanto, não pense que, só porque alguém é seu amigo, eles não contarão seus segredos para outra pessoa. Não cometa esse erro. A única vantagem que você pode obter de um fofoqueiro é se você quiser que informações se espalhem. Nesse caso, você só precisa contar ao fofoqueiro e eles farão todo o trabalho para você. O terceiro tipo é a pessoa que constantemente o irrita. Quando se trata de lidar com pessoas irritantes ou manipuladoras, o estoicismo nos oferece a prática da autorreflexão. Em vez de reagir emocionalmente, podemos parar e pensar em como nossas próprias percepções e reações influenciam a situação. É uma coisa quando você está passando por um período complicado em sua vida e perde facilmente a paciência com alguém, não por causa da pessoa, mas devido ao estresse diário que você está enfrentando. É uma situação completamente diferente quando você está mais calmo, mas constantemente fica irritado perto de uma pessoa específica. Se essa pessoa é capaz de irritar você constantemente, é porque eles o provocam sutilmente, lançando ideias que o confundem e alimentam suas dúvidas, sutilmente, pouco a pouco, em pequenas doses, para que você não possa entender completamente seus jogos emocionais e psicológicos. Acredite em mim, pessoas que agem assim o fazem por puro prazer. Portanto, tenha cuidado com jogos sutis, porque se uma pessoa pode irritar você o tempo todo, é porque eles estão cutucando você com gestos e palavras e você nem percebe.
O quarto tipo são as pessoas indecisas. Em relação às pessoas indecisas, o estoicismo nos encoraja a nos concentrarmos no que podemos controlar, nossas próprias decisões e ações. É fácil explicar por que essas pessoas não são confiáveis. Como você pode confiar em alguém que está sempre hesitando sobre qual decisão tomar? Se eles nem conseguem definir um curso para suas próprias vidas, como você pode confiar neles? Eles também são completamente imprevisíveis, porque você não sabe exatamente quais serão suas decisões, já que sua própria personalidade não está totalmente formada. Eles são indivíduos indecisos porque não têm uma personalidade forte o suficiente para agir e escolher o caminho que desejam seguir. Para ser direto sobre este ponto, confiar em uma pessoa indecisa é como confiar em uma criança com uma faca. Você não sabe o que eles vão fazer quando você não estiver presente. O quinto tipo são as pessoas de duas caras. Em relação às pessoas de duas caras, o estoicismo aconselharia cautela. Em vez de se preocupar com suas ações, podemos nos concentrar em cultivar a virtude em nós mesmos. Você provavelmente já teve uma experiência assim. Essas são pessoas que aparentemente gostam de você, mas espalham rumores sobre você pelas costas, e esse comportamento se estende a outras pessoas também. Portanto, não fique surpreso quando outros falam mal de você. Em um momento eles estão sorrindo e sendo amigáveis, e no próximo momento estão falando mal de você. O que eu recomendo é que, quando você começar a perceber esse tipo de comportamento, é melhor excluir essa pessoa da sua vida o mais rápido possível. Não perca a oportunidade de dominar suas emoções. O sexto tipo são as pessoas que estão sempre envolvidas em muitos problemas. Os estoicos nos encorajam a assumir a responsabilidade por nossas decisões e emoções, em vez de culpar a sorte ou as circunstâncias. Essas pessoas vivem com problemas e intrigas. Dizem que têm má sorte e que a vida é apenas um castigo. Todos os dias afirmam que uma nova dificuldade surge, e cada dia parece trazer uma nova consequência. A pessoa está lá dizendo a todos que não sabe o que está acontecendo, que tudo é difícil e assim por diante. Seja cortês com esse tipo de pessoa. Não há nada de errado em ser suspeito, porque se uma pessoa está cheia de problemas, não é uma coincidência. Não é o universo conspirando contra eles, mas sim a pessoa se sabotando. Eles provavelmente tomam mais decisões ruins, não aprendem com seus erros e provavelmente não controlam suas próprias emoções. Portanto, aconselho a ter cautela com esse tipo de indivíduo, porque se você simpatizar com sua história triste e difícil a ponto de sempre querer ajudar, o problema deles pode se tornar rapidamente seu problema. O sétimo tipo são as pessoas que fingem ouvir o que você diz. Em situações em que as pessoas fingem ouvir, o estoicismo nos aconselharia a sermos assertivos e, se necessário, nos afastarmos de conversas que não nos enriquecem. Você conhece aquele tipo de pessoa que, quando você diz algo e tenta compartilhar uma ideia, responde com um simples "sim, eu entendo" e nada mais? Isso pode ser irritante e até desrespeitoso. O pior é quando a pessoa fala sobre o que quer e, quando é a sua vez de falar, simplesmente finge ouvir, se distrai com o celular ou concorda sem realmente se importar com o que você está dizendo. Em outras palavras, eles ouviram você, mas não estão realmente prestando atenção. Vamos ser honestos, o requisito mínimo em uma conversa é que a pessoa preste atenção ao que você está dizendo. Caso contrário, não é uma conversa. Portanto, se um dia você estiver conversando com alguém e perceber que a pessoa não está prestando atenção ou, pior, começa a usar o celular enquanto você fala, mostrando claramente que não está ouvindo o que você está dizendo, então simplesmente pare de falar. Não vale a pena conversar com paredes. Se a pessoa não está prestando atenção ou está apenas fingindo, não perca seu tempo. Nesse caso, levante-se e diga que está saindo. Afinal, você não é obrigado a passar seu tempo com pessoas que não estão interessadas no que você está dizendo. Em resumo, analisar os diferentes tipos de pessoas que podem minar a confiança nos fornece lições valiosas na busca por relacionamentos mais autênticos e significativos. Ao incorporar os ensinamentos estoicos
Aprendemos a manter nossa paz interior, cultivar a virtude, praticar a autenticidade e exercitar o autocontrole em situações desafiadoras. Isso é tudo por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e espero sinceramente que essas dicas sejam de grande utilidade para você. Não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Portanto, se este vídeo o ajudou a pensar ou aprender algo, deixe um like e um comentário para que mais pessoas descubram os poderes da sabedoria estoica. Se você não tem nada para comentar, simplesmente escreva buscando sabedoria, para que eu saiba que você assistiu até o fim. E se ainda não se inscreveu, lembre-se de que cada pequeno passo conta em seu processo de desenvolvimento pessoal. Continue avançando em direção à vitória. Muito obrigado pela sua atenção. Que todos estejam com o Criador.